Salve, salve, seja bem-vinda e seja bem-vindo à série Desconstruindo. Porra, Adão, o que é a série Desconstruindo? Vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro ponto, foram 18 meses de preparação para chegar até aqui, para chegar a esse primeiro vídeo que você está assistindo nesse instante. Eu peguei ao longo desses 18 meses diversos, foram, se não me engano, 4 dezenas aí de negócios de sucesso hoje, empresas que são famosas, empresas que têm produtos e marcas de referência, e eu descobri que boa parte, se não quase todas essas empresas começaram com nada ou com praticamente nada, começaram com passos minúsculos e às vezes com um time que era composto só pela pessoa que teve a ideia, pela mulher ou pelo homem que estava por trás do negócio. E alguns desses casos, inclusive, não tinha nem a mulher nem um homem por trás, tinha um adolescente ali tentando construir, dar esse primeiro passo rumo ao empreendedorismo. E aqui nessa série, usando a nossa metodologia Validation Rocket ou simplesmente metodologia VR, eu vou reconstruir com você melhor, vou desconstruir esse sucesso e reconstruir como tudo começou lá no primeiro passo que pôs essas empresas no caminho do sucesso para chegar onde elas estão hoje. Então é disso que eu vou falar contigo ao longo dessa série Desconstruindo, que vai tomar praticamente todo esse ano de 2020. E o primeiro caso que eu vou trazer para você, o primeiro episódio, é da americana GoPro. Não vou te explicar sobre a GoPro agora porque eu tenho um recado mais importante para te dar. A metodologia que nós vamos utilizar para desconstruir todos esses montes de casos que eu preparei para vocês é a metodologia VR, que é a metodologia que eu construí já tem aí quase 9 anos que eu estou no mercado, rodando essa metodologia com literalmente milhares de pessoas. Foram mais de 5.000 alunos que eu já tive presenciais e online dos nossos cursos. Mas eu não vou te falar dessa metodologia agora aqui nessa série, porque eu já fiz isso em outros vídeos fora dessa série e eu vou deixar os links todos aqui. Se você ainda não conhece a metodologia VR e quer ter um pouco mais de informação, clica nos links e vai para lá, assiste. A minha recomendação é para esse vídeo, assista os demais vídeos explicando a metodologia VR e você volta para cá para a gente ficar na mesma página e você ter assim muito aproveitamento aí do seu lado com a sua ideia ou com o seu negócio ou com o seu projeto de inovação corporativo. Eu só vou te dizer aqui que a metodologia tem um ciclo chamado ciclo VR. Esse ciclo tem 9 estágios e você utiliza para percorrer esses 9 estágios algumas ferramentas que a gente chama de ferramentas de lançamento, que é o foguete e também o propulsor. Preciso te dizer, antes de eu pular para o caso já te explicar sobre a GoPro, que esses instrumentos estão disponíveis também aqui no link para você baixar gratuitamente, imprimir e começar a criar o seu modelo de negócio e o seu plano para tirar isso aí do papel. Não é só construir um modelo, a gente tem que preparar a execução e executar. Só isso que eu vou falar sobre a metodologia VR. Corre lá, assiste se você não conhece e também baixa os materiais para você me acompanhar ao longo dessa série Desconstruindo. E agora sim, vamos falar sobre o caso da GoPro. GoPro é uma empresa americana que criou o mercado de câmeras vestíveis. Nessa foto que eu tô te mostrando é o fundador Nick Woodman e ele tá segurando na mão as diferentes versões da GoPro. Quando ele criou essa empresa lá em 2002, ele tinha 27 anos. O primeiro nome da empresa foi Woodman Labs, baseado aí no sobrenome dele, e também colocou no mercado, foi a primeira versão vendável, comercializável, entrou realmente em 2004. E tudo isso aconteceu porque o Nick tinha quebrado a segunda empresa, ele quebrou a primeira, quebrou a segunda, e aí ele foi pegar um sabático rápido lá no Sudeste Asiático, e durante essa viagem ele teve a ideia de pregar alguma coisa no corpo dele para gravar os momentos ou tirar fotos dos momentos em que ele estava em cima de uma prancha de surf, porque ele é um surfista não profissional. E aí que ele colocou de pé uma solução super improvisada ainda durante a viagem, que mais tarde viria a dar origem à GoPro. Foi resumidamente essa a história que levou o Nick a construir uma empresa bilionária e abrir um segmento que hoje cativa milhares de pessoas ao redor do mundo. Tem uma curiosidade que eu quero compartilhar com você aqui que tá na mão do Nick nesse instante. Na mão esquerda no Nick, ou seja, a sua direita, tá a primeira versão da GoPro.
E na mão direita dele, que tá na sua esquerda, uma bem menorzinha, que era uma câmera um pouco mais evoluída ali, alguns anos depois de ele ter colocado no mercado a primeira câmera, a gigantona ali. Muita gente chamaria essa câmera gigantona de porcaria, de um improviso mal feito, mas foi ela que deu abertura para o Nick construir uma empresa bilionária. A GoPro hoje tem essa cara muito pequenininha que você consegue ali carregar com 2 dedos, como tá nessa foto. Só que eles começaram, como eu já adiantei, por uma coisa bastante improvisada, não filmava, simplesmente tirava fotos e não era foto digital. Lembra? Isso aconteceu em 2002, 2003, 2004. Só tirava foto e analógica, com filme mesmo. Não era a prova d'água, precisava de um case e depois se amarrava no pulso. Dá uma olhada o tamanho que isso ficava no pulso. Esse pulso aí é do próprio Nick, essa foto foi tirada com ele sendo o principal ator, a principal figura dessa foto. E aqui é uma comparação bem rápida para você entender como era a primeira versão vendável e também como era uma versão mais evoluída da câmera, para você ver a diferença de tamanho. E isso não impediu que o Nick criasse um novo mercado no mundo inteiro. E aqui eu já quero mergulhar contigo no estágio 2 do nosso ciclo VR, já começar essa reconstrução, que é o seguinte, aqui a gente vai utilizar uma ferramenta chamada foguete. São 13 peças que eu não vou passar nesse instante, porque eu já vou demonstrar, vou construir, desconstruir o primeiro passo que o Nick deu para chegar na versão vendável do produto dele. Se você quiser me acompanhar, não esquece, baixa o foguete e imprime, é uma folha bem grande, uma folha A1 do tamanho de um flip chart, tá disponível gratuitamente, o link tá aqui embaixo, você entra lá para você ir me acompanhando, fazendo paralelo junto comigo aqui. A ideia é que ao final desse estágio você crie um modelo visual como esse que tá aqui. As cores significam os clientes e você consegue ver exatamente o que você vai fazer para cada cliente em cada uma das 13 peças do foguete. E agora vamos para modelagem. É o seguinte, indo direto ao ponto. Começa pelo coração do foguete, que é a solução. Qual era a solução que o Nick estava propondo? Câmera vestível. No caso, era uma câmera fotográfica, porque ele não tinha uma câmera que gravava naquela época. Lembra? 2002 não tinha nem celular inteligente ainda, quanto mais uma câmera que fosse barata e fácil de colocar, por exemplo, na água. Então, se você está me acompanhando aí, modelando o seu negócio, seja sucinto, preferencialmente em uma única palavra, uma única frase resume a sua solução. Ponto final, não perde muito tempo. Depois, quais eram os clientes dessa solução? E aqui, surfistas não profissionais. Lembra? O Nick desenvolveu, teve a ideia para ele, que era um surfista não profissional. E por extensão, ele imaginou que outros surfistas pudessem se interessar. É isso que você tem que fazer aí, mapear surfistas não profissionais ou os grupos de cliente que você vai atender. E não para por aí, você precisa entender o gatilho desses clientes, que nada mais é do que a dor ou o problema que os clientes têm. Nesse caso especificamente, é que esses caras queriam registrar, enquanto estavam na água, os momentos dele, aqueles momentos únicos de pegar a prancha e dar as braçadas e subir na prancha e fazer as manobras ali, mas sem ter um profissional, porque um profissional era caro. Então essa era uma dor que incomodava, não era simples fazer e se tivesse que chamar alguém, esse alguém custava muito caro. E quem estava no mercado, né? Olhando especificamente de concorrência. O Nick, naquele momento, mapeou que existiam 2 tipos de competidores, digamos assim. Cinegrafistas amadores e os profissionais. Um é mais barato do que o outro, mas mesmo assim tinha que gastar um dinheirão para manter as coisas funcionando. Se você não mapeia o seu mercado, fica difícil você posicionar o seu produto ou construir o seu produto, o seu serviço ou a sua solução. Por isso é importante que você tenha em mente isso, e o Nick tinha naquele momento. E não para por aí, você tem uma outra vertente do mercado, que é a regulação, que aqui você tem 2 abordagens diferentes. A primeira delas é o seguinte: alguma coisa me impede, regulatoriamente falando, em termos de aspectos legais e regulatórios, de eu colocar minha solução no mercado? Então você precisa entender esse primeiro ponto. No caso do Nick, não tinha nada que impedisse, mas tem negócios que sim, no começo não dá para a gente colocar porque precisamos de certificado ou obter alguma licença específica. No caso dele, não. E o segundo ponto na peça regulação é: eu consigo proteger minha ideia para que ninguém, ou meu produto, para que ninguém copie ou facilmente consiga fazer o que eu estou fazendo? Se sim,
a gente tem que colocar aqui. No caso do Nick, foi a resposta positiva. Por isso que eu coloquei ali possibilidade de patente. Inclusive, realmente era patenteado. Não o primeiro produto, mas os produtos que vieram na sequência. Tanto pelo produto em si, quanto pela tecnologia que estava embarcada nas câmerazinhas pequenininhas que ele tinha ali. E indo adiante aqui na nossa desconstrução, atributos. Então você tem que olhar aqui para tudo que configura a solução. No caso do Nick, resumidamente precisa ser acessível. Por que era um preço acessível? Porque se você tivesse dinheiro ou se fosse alguma coisa muito cara, talvez fosse mais fácil contratar ali um cinegrafista, amador ou profissional. Se eu quero alguma coisa para viajar comigo, para eu levar para dentro da água, precisa ser portátil, compacto e também à prova d'água. E assim, se eu quero passear, se eu quero levar isso para as minhas viagens, eu não posso, e eu quero alguma coisa barata, eu não posso simplesmente usar uma vez e jogar fora para ter que comprar outro. Precisa ser reutilizável. Então aqui são alguns atributos que caracterizam a solução da GoPro, que naquela época nem GoPro chamava ainda, que era aquele negócio grandão que estava no braço dele. Benefícios, você precisa pensar no que você vai entregar para os clientes. Se o cliente não perceber nenhuma vantagem, ele não vai comprar. E aqui o que a GoPro pretendia entregar naquele momento era, primeiro, liberdade. Então veja, é um benefício intangível, mas é importante, porque você dá liberdade para quem quer tirar as fotos do momento, até mesmo sozinho, ele não quer ninguém enchendo o saco dele, ele vai lá e tira as próprias fotos. Economia, então você vai gastar muito menos dinheiro comprando uma solução dessa do que pagando um cinegrafista profissional, e você vai conseguir registrar momentos, os seus momentos ali, de uma maneira muito simples e rápida. Tudo isso, benefício. Lembre-se, se a sua solução não entrega benefícios consistentes para os clientes, é difícil que o cliente passe a utilizar ou passe a comprar o seu produto ou o seu serviço. Você tem que pensar também nos seus diferenciais e foi isso que o Nick fez. Lembra, diferencial contra quem? Contra o mercado, contra os competidores. E no caso do Nick, era mais barato, era muito mais prático, não dependia de terceiros e era móvel, era só uma câmera pequenininha que levava para onde, que você levava com você para onde você quisesse, ponto final. Coisa que com um cinegrafista amador e um cinegrafista profissional não era possível. É essa lógica que o Nick teve e é isso que você precisa pensar para amarrar o seu modelo de negócio. E não para por aqui. Se eu tenho coisas boas sendo entregues para meus clientes, eu preciso ter cuidado com os efeitos colaterais, que são as coisas ruins que a gente pode causar para o nosso cliente. No caso da GoPro, tinham dois grandes pontos para aquela primeira versão, que era uma câmera fotográfica dentro de um invólucro ali, dentro de uma capinha de acrílico para não entrar água. Primeiro deles, o filme acaba. Então, para o cara continuar utilizando a máquina fotográfica da GoPro, ou para que ele continuasse, ele precisaria comprar novos filmes fotográficos. Isso é um efeito colateral. Por quê? Se ele não comprar um novo filme, ele não consegue continuar utilizando a solução. Ele é obrigado a comprar um novo filme fotográfico para continuar usando a GoPro em si. E o outro ponto é infiltração. A câmera fotográfica não era impermeável, então você tinha que usar uma capa protetora que nem sempre vedava muito bem e às vezes causava danos quando a água entrava. Lembra? O Nick criou isso quando ele era um surfista, quando ele pegava bastante onda lá no Sudeste Asiático. A ideia era realmente dentro da água. Então tem que ser a prova d'água, mas a capa não garantia. Então pode sim que causar algum tipo de dano. É um material que você precisa ter mapeado aqui em efeitos colaterais. Um outro ponto que eu gosto bastante é chamado facilitadores. Os facilitadores são diferentes dos diferenciais porque são praticamente impossíveis ou são impossíveis de serem copiados legalmente pela concorrência. No caso do Nick tem dois. Primeiro ponto, o pai do Nick era um investidor muito famoso, inclusive foi o cara que emprestou para ele $200 mil para ele chegar até a primeira versão vendável da GoPro. Além disso, e principalmente nos Estados Unidos, o histórico como empreendedor, no caso dele, que fracassou duas empresas, era muito bom, é muito positivo, é visto com muitos bons olhos. E ele realmente empreendeu duas vezes e deu errado duas vezes. Então, esses facilitadores são coisas que não é todo mundo que consegue copiar, não é todo mundo que consegue fazer. E isso coloca um negócio, ou pode colocar um negócio, numa solução, numa posição completamente diferente, uma vantagem quase inatingível. Qual é aí no seu negócio? Você já tem um facilitador? E indo para o finalzinho aqui do foguete, nós temos duas peças, as entradas e eu já vou abrir também as saídas. As entradas você vai olhar para o que vai entrar no seu caixa, quais são as possibilidades de você ganhar dinheiro, e aqui você vai pensar não só
vendendo o seu produto, mas explorando ao máximo outras entradas de dinheiro, como por exemplo, ali a captação de dinheiro dos pais, no primeiro momento ali que eu coloquei em emprestado, isso significa que ele pegou esse dinheiro dos pais emprestado como investimento, o que não é vender o produto, ele vendeu a ideia, o pai emprestou o dinheiro ali, investiu na ideia para que ele pudesse crescer, esse dinheiro mais tarde foi devolvido quando a GoPro chegou ao sucesso, isso também entraria. As metodologias tradicionais de modelagem de negócio não consideraria esse investimento, só consideraria o que ele vende. Na nossa, aqui na VR, você tem que considerar outras fontes de dinheiro que não são só pela venda. E indo adiante aqui, tem a peça saídas, que você precisa mapear. Se você mapeou a entrada, você precisa mapear aqui também todas as saídas. No caso do Nick, por exemplo, os equipamentos para montar aquele primeiro protótipo e depois coisas mais básicas como domínio, website, a logomarca para conseguir colocar o produto no mercado e começar a vender. E por último, para a gente amarrar o foguete definitivamente, já ter um modelo construído, é o approach, que é a sua chegada ao mercado, é o seu slogan para o mercado, que no caso da GoPro se tornou Be a Hero, ou seja, se transforme num herói ou num profissional, que inclusive está na própria logomarca deles hoje em dia, Be a Hero. Então esse é o modelo de negócio. Só que eu preciso te adiantar que não para por aqui, não é simplesmente desconstruir e chegar a esse ponto. Como que você tira essa ideia desse momento, desse papel que você já deve estar começando a entender a lógica? Você vai para o próximo estágio da metodologia, que é o estágio 3 do ciclo VR. E aqui, o que você faz? Você vai desafiar o seu modelo de negócio, aquilo que você construiu, e identificar as hipóteses que são representadas por essas bolinhas vermelhas. Isso aqui é o que a gente chama de mapa de hipóteses. Você concluiu o estágio 3, você tem um mapa de hipóteses na mão. Isso te ajuda a levar o risco de dar errado o seu projeto em 99%. Você só fica ali com uma margenzinha pequenininha para dar errado. Por quê? Você está antecipando tudo que pode te comprometer, o que pode levar o seu processo, o seu projeto ao fracasso. Você mapeia antes de acontecer. E esse processo, no caso do Nick, aconteceu de diversas maneiras diferentes, principalmente da solução. Lembra, ele não existia nada parecido, ele abriu um novo mercado. Então, havia muita dúvida se o pessoal ia querer uma câmera, ia querer uma câmera vestível e uma câmera vestível que fosse fotográfica. Tinha muita dúvida. Então, se eu não sei qual que é o produto, como é que eu posso ter certeza que o surfista vai querer, o surfista não profissional vai querer, e se a dor desse surfista é realmente tirar fotos de maneira mais barata e mantendo ali um nível de qualidade aceitável? Eu não consigo saber. Então, bolinha vermelha em tudo isso. Lá em cima também, se eu não sei quem são meus clientes direito, como é que eu vou assumir que o cara quer ser um herói, quer ser um profissional? Não sei, difícil saber, então tem que colocar uma bolinha vermelha até a gente conseguir provar ou validar aquela informação. Se eu não sei qual que é o produto, se eu não sei qual que é o cliente, como é que eu posso te dizer quais são os atributos daquela solução? Então é muito vago, seria tudo muito chute. Então não tem problema chutar, desde que nesse momento você coloque uma bolinha vermelha para dizer, eu tenho dúvida, então eu tenho uma hipótese aqui, eu vou lá e coloco. Continua e não para por aí. Se eu não sei quais são os atributos, eu não sei quais são os benefícios, não sei quais são os diferenciais e, claro, não sei se eu vou ganhar dinheiro, muito menos como eu vou ganhar dinheiro. Não quero saber de quanto aqui, é de como ganhar dinheiro. Então, esse conjunto de informações aqui são as hipóteses, é o mapa de hipótese da GoPro naquele momento. E aí, o que você faz com esse monte de bolinhas vermelhas do seu projeto? Você vai para o estágio 4, no estágio 4 que você vai priorizar, você precisa escolher uma única hipótese. Essa única hipótese é aquela que pode matar o seu projeto se ela não for provada, se ela não for comprovada. Por isso que a gente chama essa hipótese de hipótese da morte e representa por uma caveirinha. Vou dar um zoom só para você ver que realmente a gente coloca uma caveirinha para representar. Esses projetos, inclusive, que eu estou te apresentando, são projetos reais, são fotos tiradas durante os eventos presenciais que a gente roda pelo Brasil. E aqui é o seguinte, quando você olha para todas as bolinhas vermelhas da solução da GoPro lá no início, lá em 2002 a 2004, aquela câmera grandona, tinha uma dúvida fatal, que era na solução. Será que a solução, uma câmera presa no corpo para tirar fotos em cima de uma prancha de surf, seriam suficientes?
ou seria suficiente, seria agradável, era o que o cara estava buscando? Tinha uma dúvida muito grande aqui. E aí, essa hipótese da morte é a que dá origem para uma série de outras abordagens aqui ainda na metodologia e na série Desconstruindo. Porque o pessoal pergunta, e agora? O que eu faço com isso? Qual é o meu próximo passo? E eu vou te explicar nesse instante. Você não para por aqui, você não só cria um modelo de negócio, mapeia a hipótese e escolhe aquela que pode matar o seu projeto se ela não for comprovada, se ela não for provada. Você vai pegar isso e no estágio 5, planejar com uma nova ferramenta chamada Propulsor, você vai montar um plano para tirar isso do papel, ou seja, para você validar a hipótese da morte, ou melhor, para você testar ou comprovar a hipótese da morte. O Propulsor também está disponível para download, você pode baixar clicando no link que está aqui na descrição e imprimir para a gente fazer um paralelo, para a gente trabalhar junto. E aqui, indo na sequência, eu vou passar com você nesse instante a primeira parte do propulsor, que é chamado ali corpo do propulsor. E o primeiro passo aqui no corpo do propulsor é a pergunta da morte, que você já deve imaginar que tem origem na hipótese da morte. No caso da GoPro, o grande ponto dele aqui era: surfistas não profissionais comprarão câmeras vestíveis? Repare que é uma pergunta que admite resposta simplesmente sim ou não. Não queremos respostas descritivas ou interpretativas, simplesmente sim ou não. Quando você estiver fazendo, você precisa ter esse cuidado também. E no segundo ponto, no método, a segunda peça dessa ferramenta, você precisa pensar no método para responder essa pergunta, um método de validação, como é o nome que a gente usa dentro da metodologia DR. No caso dele, era o protótipo comercializável. Não era aquela câmerazinha bonitinha, como a gente conhece hoje, mas sim aquele negócio bastante adaptado, uma câmera fotográfica ali que você prendia ao próprio pulso. Esse era o método dele que ele utilizou para responder aquela pergunta. E não para por aí, você precisa estruturar toda a sua validação. Então você vai para a métrica. Então você tem ali a pergunta da morte, você tem um método. Como é que você vai medir a avaliação, o desempenho do método? Faturamento bruto. A métrica serve para isso. No caso dele, como ele já estava pensando em vender, já era ali faturamento bruto, principalmente vendas. Esse era o principal ponto. Você tem uma outra peça associada à métrica, que é o validador. O que é o validador? É uma régua mínima que a partir dela você pode dizer que você respondeu a pergunta da morte e abaixo dela você ainda não respondeu a pergunta da morte e nesse caso dele, vamos supor que era 20 mil dólares. Ou seja, se ele conseguisse vender produtos que totalizassem 20 mil dólares, estaria respondida a pergunta da morte dele, no caso, sim, eles comprarão. Menos do que isso, a resposta seria não, eles não vão comprar. Lembra, isso aqui era até 2004, ele colocou no mercado a câmera vestível, a primeira versão, em 2004. Então imaginando que até o final daquele ano ele totalizaria 20 mil dólares. Ok, essa era a ideia, era isso que a gente estava buscando em validador. Data limite. Na data limite a gente está buscando aqui colocar até que momento a gente espera atingir o validador. No caso dele é 31 de dezembro de 2004. Ponto final. É mais ou menos assim. Eu olho para o horizonte inteiro do meu ciclo, daquele meu momento, com aquele método para responder aquela pergunta, e imagino a data limite para eu dar uma resposta para aquela pergunta que eu estabeleci. Esse é o ponto que a gente está buscando em data limite. No caso dele, claro, a gente está desconstruindo toda a ideia, então estamos supondo aqui que era 31 de dezembro de 2004, que não necessariamente foi a data que ele escolheu, mas é para você ter como base. E não para por aí, a gente vai depois para canal, que tem muito a ver com a próxima peça que eu também vou abrir alvo, que é o seguinte: você construiu um método, como é que o seu método de validação vai chegar até o seu alvo? O alvo são as pessoas que vão responder ou vão interagir com o método, sabendo ou não que é um método de validação, que vai te ajudar a responder a pergunta da morte. Nesse caso, eram surfistas não profissionais da Califórnia. Por que da Califórnia? Porque era onde o Nick morava e onde a empresa foi estabelecida. Lembra? Era um teste, não era uma empresa que já começou grande. Então ele começou pequenininho na própria Califórnia. E o canal é como esse produto, esse método chegaria até o alvo. No caso dele, venda direta, ou seja, boca a boca, revendedores em algumas lojas físicas e e-commerce. Lembra que isso foi 2004 e o mercado e-commerce era ainda muito pequenininho, muito incipiente, não dava nem para falar que era realmente um grande canal, mas é legal a gente considerar aqui. Então, essa estrutura é a primeira etapa do estágio 5, planejar, é o que te ajuda a se preparar para colocar a ideia no mercado, para validar o produto como o Nick fez. E não para por aí, não é simplesmente chegar
até aqui. Você precisa utilizar a segunda parte do propulsor, que são ali as 3 momentos em que vão te ajudar a construir, a botar de pé tudo aquilo que você planejou até agora. Aqui são as ações que você vai executar, quebrado em 3 momentos, que eu não vou passar com detalhes com você agora aqui na série Desconstruindo, porque isso é muito específico de cada situação. O mais importante que você tenha em mente é que são 3 momentos. Você olha para o momento de construção, que é você planejou um método de validação, aqui você vai mapear tudo que você precisa fazer, todas as atividades para você construir o método de validação. Depois, a sensibilização, que é como você vai induzir ou vai sensibilizar ou vai atrair as pessoas, os alvos, para interagir com o seu método. E por último, a entrega e interação, que é a última etapa. Você vai planejar ali, colocar atividade por atividade, o que você vai fazer uma vez que a câmera fotográfica está na mão do seu cliente, que foi como o Nick planejou. Então, uma vez que você construiu um método e atraiu as pessoas para se aproximar e interagir com o método, o que é o resultado da interação? O que você precisa fazer nesse momento? E é aí que você precisa planejar nesse terceiro estágio. E assim, quando você terminar o estágio 5, você vai ter todo o plano de voo construído, mais ou menos como eu estou te mostrando nessa imagem. A ideia é que, se você está fazendo aí também junto comigo, que você tenha isso aqui em profundidade e não tão simples quanto esse exemplo real. Esse exemplo real até deu certo, mas é importante a gente fazer isso detalhadamente para não ter dificuldades lá na frente, nos próximos passos de execução, que são os estágios 6, 7 e 8. E não para por aí, né? Porque o sucesso da GoPro, aquele primeiro passo, lembra que eu coloquei um validador de 20 mil dólares? Na verdade, ele chegou a 150 mil dólares no primeiro ano de vendas do produto. E mais pra frente, aí em 2018, ele já estava numa empresa que estava faturando por ano 115 bilhão, ou melhor, 1,15 bilhão de dólares no ano de 2018. Um salto extraordinário, mas que começou com um plano bem pequenininho, de um protótipo bastante improvisado. E você vai lembrar que começou com um protótipo improvisado, mas que hoje é um negócio muito pequenininho, extremamente elegante, todo minimalista e etc. Isso só aconteceu, primeiro, porque o Nick fez esse primeiro passo, colocou o primeiro protótipo, aprendeu com os erros e com os acertos que ele teve, reviu o modelo de negócio, reviu o protótipo, e aí ele deu um próximo passo, melhorando gradativamente a solução, melhorando gradativamente a empresa dele, para aí sim chegar numa estrutura de negócio mais robusta. E é por isso que o ciclo VR, ele tem o estágio 9, que é o estágio em que você vai revisar tudo o que você fez no ciclo anterior e preparar o próximo ciclo para fazer mais uma decolagem. Foi aí que o Nick de fato chegou nessa câmera, talvez seja mais recente ou uma das mais recentes. E aí eu trouxe uma informação nova que até agora não tinha trazido, que é: hoje a GoPro filma em 4K, mas a primeira versão da GoPro que filmava de verdade e ainda assim era um filme de 10 segundos só, chegou no mercado só em 2006. Por isso que eu digo para você que tem que dar o primeiro passo e ir aprendendo e construindo em ciclos, usando o ciclo VR para você ir dando os passos para sair de um protótipo improvisado como foi o Nick, até chegar numa solução final elegante que sempre está melhorando, porque a solução não para por aqui, tem muita coisa nova que tem que ser colocada no mercado porque os clientes exigem mais. Então a metodologia VR te ajuda a fazer esse passo a passo, esses aprendizados ao longo da sua jornada, tal como o Nick fez nesse processo de desconstrução que eu tô te apresentando pela primeira vez. E essa foi a série Desconstruindo, o primeiro episódio da série Desconstruindo sobre a GoPro. Eu volto muito em breve com uma nova empresa trazendo um processo de desconstrução aqui baseado na metodologia VR. Peço que, se você gostou, deixa um like, se você não gostou, dá um dislike também. Comenta o que você achou, porque como é o primeiro episódio, tem muita coisa que dá pra melhorar, eu sei disso, e eu gostaria do seu feedback até pra gente construir novas coisas. E se você gostou também, deixa o seu comentário aqui, que eu vou sempre melhorando ainda sim. E por último, se você não se inscreveu, se inscreve no canal que você vai receber as informações em primeira mão dos novos episódios e outros conteúdos aqui do meu canal, beleza? Vou ficando por aqui, valeu e nos vemos no próximo vídeo. 3, 2, 1, vamos nessa!